Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. De acordo com o plano de ensino da disciplina de Saberes e Fazeres 4, de acordo com o cronograma dela, hoje, então, nós temos uma aula voltada mais para aspectos da educação matemática, e eu separei para vocês, então, uma tela que eu vou compartilhar agora, com alguns slides, e aí eu dou sequência na aula, então. Então, a organização da aula vai ser da seguinte forma, pessoal. Então, primeiro eu vou falar de aspectos históricos e teóricos dos registros de representação semiótica. O nome parece complexo, mas essa teoria não é tão complexa assim. Ela é bem simples de entender, talvez um pouco mais complexa de se aplicar. E aí, então, vou dar um exemplo dessa teoria, que seria interessante para a gente da educação do campo, e aí vou explorar esse exemplo tanto do ponto de vista operacional, de como são feitos os cálculos, por exemplo, que eu vou dar, e além disso mostrar como isso pode ser feito no computador, que seria então a grande sacada do que eu vou mostrar para vocês. Isso tudo está inserido dentro de uma proposta. Então, o que é essa teoria dos registros de representação semiótica? Então, do ponto de vista histórico, essa é uma teoria que vem sendo desenvolvida por esse senhor. Ele é um psicólogo e filósofo francês e é pesquisador em didática da matemática, chamado Raymond Duval. Então, desde meados dos anos 80 do século passado, ele pesquisa os registros de representação semiótica. E nos trabalhos dele, ele dá muita atenção aos registros de representação que são comumente utilizados na prática matemática, tais como as escritas numéricas, algébricas, as figuras geométricas, gráficos cartesianos, esquemas, a língua natural, etc. E essa teoria de registros de representação semiótica, ela acaba tendo bastante visibilidade aqui na UFSC, porque tem um pesquisador, um professor já aposentado, o Méricles Tadeu Moretti, que conhece o Duval, estudou com o Duval, e publica bastante sobre os registros de representação semiótica. E o que seriam, então, na prática, esses registros de representação semiótica? O Duval ele vai defender o seguinte, que o aprendizado do aluno em matemática ele vai ser mais significativo quando o aluno consegue fazer um trânsito entre os tipos de registro de um determinado conteúdo da matemática. E um exemplo clássico do trabalho do Duval é voltado para o estudo de funções. Então, lá nas funções, a gente tem uma representação que é aritmética. Quando a gente tem uma tabela de valores x e y, e aí a gente tem pares de valores. O 2 para o x se relaciona com o menos 1 do y, o 0 do x se relaciona com 3, 1 para x, 1 para y, meio para x, 2 para y. Então, esse conjunto de valores, esses pares ordenados, 2 menos 1, 0, 3, 1, 1, meio e 2, seriam a representação aritmética de uma função. Tem a representação algébrica, que é a mais famosa e ganha bastante visibilidade, que é uma expressão então que se utiliza de letras para representar uma função. Então, y é igual a menos 2 vezes x mais 3. Então, se a gente pegar os valores aqui dessa tabela e colocar aqui na função, a gente vai ver que eles são satisfeitos, Então, por exemplo, se a gente substitui o y por menos 1, aqui nós teríamos menos 1, nesse primeiro lado da igualdade. E aqui do outro lado, a gente tem que substituir o x por 2, que é o valor correspondente ao menos 1 para y. E quando a gente faz menos 2 vezes 2 dá menos 4, e menos 4 mais 3 dá menos 1. Então a sentença é verdadeira. E além disso, a gente também tem uma representação geométrica para a função, que no caso desse exemplo aqui é uma função de primeiro grau, que geometricamente vai ser uma reta. Então, o que o Duval defende é que o conhecimento do aluno ele vai ser mais significativo em funções se ele conseguir transitar por esses tipos de registro. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o aprendizado vai ser mais significativo se ele consegue partir desses dados da aritmética e chegar nos dados algébricos geométricos dessa função. Ou ainda partir das informações geométricas
e conseguir converter para algébrica e aritmética. Né? E, lógico, do ponto de vista da função de primeiro grau, isso não é uma tarefa tão complexa assim. Né? Então, é isso que ele defende. Né? Então, esse trânsito das representações aritmética, algébrica e geométrica. Né? Então, isso faria com que o aprendizado do aluno em matemática seria mais significativo. Agora, em linhas gerais, né, eu vou deixar algum artigo mais básico dessa teoria para vocês lerem. Eu estou mais preocupado aqui, né, em passar brevemente para vocês a teoria e já partir para a prática. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre os limites dessa teoria. Né? E um primeiro limite que eu aponto, né, e aí estou criando esses limites não para derrubar a teoria, né, mas para criar uma tensão com ela e ver o que a gente pode tirar dela. Né? Então, o primeiro limite é que os registros de representação semiótica se baseiam numa concepção idealista do conhecimento matemático. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nessa perspectiva dos registros de representação semiótica, acredita-se que os conceitos matemáticos estão num mundo que vão ser capturados para serem colocados na prática, ou seja, as ferramentas matemáticas elas estão prontas para simplesmente serem descobertas pelo homem, né? Elas estão num mundo ideal, né? Então, por exemplo, antes dos pesquisadores em matemática criarem a função de primeiro grau, ela já estava lá nesse mundo ideal para ser descoberta. E eu, particularmente, eu discordo dessa perspectiva, porque eu entendo que o conhecimento matemático ele é construído a partir das condições de possibilidade que o momento histórico que a gente vive oferece. Né? E aí eu tenho um entendimento de que eu tenho uma concepção mais histórica do conhecimento matemático, né? E entendo que ele né, o seu desenvolvimento, por mais que pareça, ele não é tão linear assim. Linear e nem seguro, né? Talvez eu tivesse que dar uma outra aula para vocês para falar com profundidade do que eu vou dizer, mas em 1930, um lógico, o Kurt Gödel, ele utilizando a linguagem lógica, ele mostrou que o conhecimento matemático ele não é tão sólido assim como se pensa, né? Então, em linhas gerais, eu estou falando do conhecimento matemático daquele que parte de algumas verdades, que chamam-se de axiomas, e a partir desses axiomas, então, a matemática vai se desenvolvendo a partir de teoremas. Então, em linhas gerais, esse cara provou que existem resultados no escopo matemático, ou outros escopos parecidos, que não possuem demonstração dentro daquela linguagem. Ou seja, podem existir verdades dentro do campo da matemática, mas essas verdades não têm demonstração. Né? E isso desestabiliza um pouco essa solidez do conhecimento matemático. Um outro aspecto que eu levanto é uma preocupação, parece, né, que os registros de representação semiótica têm uma preocupação exclusivamente técnico-cognitiva. E o que eu quero dizer com isso? Uma aprendizagem voltada para uma técnica matemática. Né? E, de fato, é isso que parece mais. Agora, a gente também não pode ser ingênuo de achar que o Duval, um cara super experiente, não pense na relevância de aspectos da realidade, né? O que eu acho que ele fez foi uma teoria circunscrita a elementos que ele podia desenvolver, né? Mas eu acho que a gente precisa também atentar para isso, de que ela tem uma preocupação que se restringe apenas ao âmbito da matemática. E para nós da educação do campo, não só da educação do campo, mas porque eu acho que a educação do campo ela consegue se sustentar com elementos que são né, tanto da BNCC como dos PCNs. Então, quer dizer, né, é mais amplo do que para o campo. Né, eu entendo que é necessário ampliar, né, essa preocupação, não só por uma questão técnica do aprendizado da linguagem matemática, mas também com questões como que essa técnica pode ser utilizada para entender um fenômeno da realidade. Né? E aí, né, acho que esse é um corolário do limite de cima, né, um efeito,
né? Então, e com isso, né, ao se preocupar exclusivamente com o aspecto técnico-cognitivista, ele não contempla elementos importantes no processo educativo no nosso país, né, que é a questão da realidade, a formação de um sujeito crítico, né, que são elementos caros aí para a educação no nosso país. Agora, com isso eu não estou querendo, né, como eu falei para vocês inicialmente, derrubar a teoria do Duval, né, dos registros de representação semiótica, mas eu tenho que olhar para esses limites e ver, bem, eu consigo aproveitar essa sugestão do Duval de fazer o trânsito entre os registros e ainda assim ampliar esses objetivos e pensando num aprendizado mais amplo, quem sabe então a partir de um fenômeno da realidade, né? E é isso então que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Então é possível fazer uma conciliação, né, dos registros de representação semiótica e digamos, dos pressupostos para uma educação do campo, né? Então, o que eu afirmo para vocês é que eu aceito então essa positividade da proposta, né, propondo que é possível que o trânsito, tem um equívoco ali, é possível que o trânsito entre os registros matemáticos favoreça a compreensão do conceito em questão, né? Mas essa compreensão é algo a mais que auxilia no argumento de uma prática, mas ao mesmo tempo a mim não sustenta uma proposta pedagógica mais complexa que leve em conta preceitos da educação do campo, como a relevância dada à realidade dos sujeitos, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E aí então eu parto para um exemplo para mostrar para vocês, né? E aí esse é um problema que eu proponho, né? Os dados econômicos dos municípios. Então, eu apresento esse problema para vocês porque todas as vezes que eu trabalho fundamentos de matemática na primeira fase, eu faço essa abordagem, né? Porque a gente sabe que no primeiro ano a gente está tentando levantar informações do território onde os acadêmicos e acadêmicas se inserem, e eu acho que os dados numéricos dos municípios podem auxiliar, né, a engrossar esse caldo de todas as informações que vocês conseguem coletar. E aí o que eu faço, né? O que eu proponho? Com esses dados, né, e aí pode ser dados do IDH, né, e aí dados do Produto Interno Bruto, e eu vou mostrar para vocês aqui dados específicos da agricultura, né, que eu acho que são bastante interessantes de analisar, né? E aí, que exemplo seria esse, né? Então, aqui, olha só, eu tenho uma tabela que eu peguei lá do IBGE, né? E essa tabela aqui diz respeito à produção, a quantidade produzida, o valor da produção, área plantada, área colhida e rendimento médio da soja no município de Bom Retiro. É um município onde a gente atua com a turma lá de Alfredo Wagner, né? Então, aqui eu tenho uma tabela de dados, né? Vejam aqui, eu tenho, né, os anos, né, de 2004 a 2018, a quantidade produzida, me parece um valor interessante, se a gente for percebendo, ele vai crescendo ao longo dos anos, né? E ali a gente também tem o valor da produção, que eu acho que é outro valor também interessante. O detalhe é que esse valor da produção aqui não é 583. O valor da produção são todos esses valores aqui, sempre vezes 1000. Né? Então, eles fazem essa redução de escala para o número ficar mais fácil de fazer a leitura ali e ficar mais reduzido. Mas, então, todos esses valores do valor de produção aqui, na verdade, a gente tem que fazer vezes 1000 para saber qual é o valor dele. Então, esse valor de produção aqui do ano de 2002, que é 8.370, na verdade, são 8.370.000, né, o valor da produção. Então, aqui em 2019, que a gente tem 34.560, na verdade, são 34.560.000. Mas isso é um detalhe que não vai ofuscar aí o exemplo que eu gostaria de dar para vocês. Então, se a gente olhar aqui para esses dados, como que a gente pode entender? A gente pode olhá-los e pensar que eles podem ser uma representação aritmética de alguma função, né? Porque a gente tem lá, né, o 2004 se relaciona com 720 no que diz respeito à quantidade produzida e o valor da produção, 583.000. E assim sucessivamente, né? Vou pensar aqui só no valor da produção, que eu acho que eu botei no gráfico, né? Então, 2005 se relaciona com 120, 2006 com 62, 2007 com 540, 2008 com 900. Então, a gente tem pares de valores, né, que se relacionam,
com base no ano, né? No ano e no valor de produção. Então, a gente pode atribuir uma representação aritmética para isso aí. E quando a gente joga no gráfico, obviamente eu fiz isso utilizando o recurso computacional, e depois eu mostro isso para vocês, a gente tem aqui um gráfico de dispersão. E o que a gente tem aqui, né? Então, para cada ano, aqui uns anos foram omitidos, né? Começa aqui em 2004, 2005, 2006 e por aí vai. E aqui, então, a gente tem os valores da produção, né? E aqui eu coloquei o detalhe lá, né? Que a gente tem que fazer vezes 1000. Então, aqui o 2004 está se relacionando com um valor aqui que é pequeno, que é o 382 lá, se não me engano, né? Aqui outros dois valores menores, e aqui a gente percebe que esse valor vai crescendo, né? E a partir, né, de uma planilha eletrônica, a gente pode plotar esses dados e, além disso, olha só, encontrar uma reta, né, e essa é a regressão linear, né, o que seria a regressão linear? A partir de um conjunto de dados, obter uma reta que melhor se adequa a esse conjunto de dados, né? E no caso, a gente tem essa representação geométrica dessa reta, e aqui em cima também, olha só, o Excel ele nos fornece a representação algébrica, né? Então, essa reta é representada por essa expressão aqui, y igual a 2.285,2 vezes x, né? Subentende-se que aqui, quando a gente tem um x do lado de um número, a operação que existe entre x e o número é multiplicação, e menos 5e mais 0,6. O que é esse menos 5e 0,6? É 5 vezes 10 elevada à sexta potência. E aí eles colocam dessa forma aqui, que é um padrão, mas a gente consegue mudar e depois eu mostro ali para vocês também. E a regressão linear, ela também oferece um outro valor que vai dizer o quanto essa reta se aproxima dos dados. E esse é um valor bastante importante também, né? Então, esse R2 é 0,9024. Então, esse número quer dizer que esse conjunto de dados se aproxima dessa reta numa proporção de 90%. Ou melhor, 90% desses dados se encaixam bem na reta, né? Se encaixariam razoavelmente bem na reta. Então, essa é uma aproximação bastante boa, né? 90%. Eu acho que até 0,75 é um valor razoável para obter uma boa aproximação, né? Então, e aí, o que significa esse valor? Esse é um valor importante quando a gente está fazendo esse tipo de análise de dados. Esse 2.285,2, que na verdade é milhões, né? Tem que fazer vezes 1000 com ele também. Esse valor significa a quantidade de acréscimo no valor da produção por ano. Quer dizer que, em média, de 2004 para 2005, o valor da produção de soja em Bom Retiro aumentou em 2.285.200. De 2005 para 2006 também. É uma média, né? A gente percebe pelo gráfico que isso é bem diferente, que aumentou muito mais a partir de 2011 em diante, mas esse valor nos dá uma média, né, ao longo desses anos, né? Quer dizer que de 2004 a 2019, em média, o valor da produção de Bom Retiro, voltado para a soja, cresceu em 2.285.200. Lembrando que eu estou falando 2.285.200 porque esse valor aqui ele tem esse fator de vezes 1000, que é o valor da produção. E aí, em síntese, para terminar essa primeira parte da aula, né, eu afirmo então que os registros de representação semiótica, no que tange o ensino de matemática, propõem que o trânsito, a circulação entre os registros algébricos, aritméticos e geométricos favorece o aprendizado do conceito de funções, né? Eu também mostrei para vocês, do meu ponto de vista, que essa teoria possui limites quando pensada a partir da educação do campo, pois se baseia em uma concepção idealista de matemática, distanciando-se a princípio de aspectos da realidade. Com os dados do município, a partir do conceito de regressão linear, é possível, a partir de uma representação aritmética de funções, para suas representações algébricas geométricas, que foi o que eu propus aqui mais ou menos, né? Então, é a partir desses dados que eu consigo, então, essa representação geométrica da reta e a representação algébrica da função.
né, que representaria então esse conjunto de dados nesse intervalo de 2004 a 2019. E por fim, assim, além de dar relevância para um aspecto basilar da educação do campo, a saber, a realidade dos sujeitos, a proposta é sustentada pela proposição, também sustentada pela proposição dos registros de representação semiótica. Então, quando eu estou eu proponho esse trabalho com os alunos, eu estou preocupado com a questão da realidade, mas eu também estou preocupado com essa questão do trânsito dos registros de representação semiótica, que eu acho que ele é bem elaborado quando é feito pela regressão. Bem, então, eu trouxe essa questão especificamente desses dados porque eu acho que talvez em algum momento vocês possam querer recorrer a esses dados para mostrar nos estágios ou nos trabalhos futuros que vocês vão fazer. Por exemplo, né, o pessoal que vai focar o estágio, né, a elaboração dos planos na produção do milho, talvez seja interessante analisar ao longo dos anos como que vem se comportando a produção do milho, né? Talvez da soja também, né, que é muito grande, mas o milho aí, como o pessoal vai se debruçar sobre o milho, talvez seja interessante analisar ao longo de certo tempo como que vem se comportando a produção de milho, né? E aí como que a gente recorre a essas informações? E aí não é tão é simples, mas nem tanto, né? Então aí como que se procede, né? Eu vou lá no IBGE cidades, digito isso aqui no Google, ele vai me dar aqui a opção do IBGE cidades, né? E aí a partir desse site aqui que a gente vai pegar essas funções, essas informações. Então vem aqui, ó, selecionar o local. Eu vou pegar do município, eu vou pegar aqueles dados lá de Bom Retiro. E aí aqui então vou selecionar o estado, Santa Catarina. E aí vou aqui na letra B e vou procurar então Bom Retiro. Opa, me deu olé aqui. Bom Jesus, Bom Retiro. Opa, 10-0. E aí entro lá em Bom Retiro. E aqui já aparecem algumas informações iniciais que são interessantes, né? Que é a colocação do país aí com relação aqui se eu não me engano é a população, né? E aí fazer uma comparação com o estado numa escala, né, do primeiro, o que ocupa a primeira posição e a posição 5.570 no país, né? No estado e na região geográfica deles, de Bom Retiro ali, que deve ser aquela região que envolve Alfredo Wagner, a mesorregião de Tuporanga, se eu não me engano. Né? Existem várias informações aqui, pirâmide etária, que são informações interessantes também, né? População estimada, aqui dados de educação, né? E dados de economia, né? Que são dados interessantes, mas não são aqui que aqueles dados brutos que eu peguei estão. A gente tem que vir aqui, ó, em pesquisas, vai em pesquisas e aqui a gente tem várias opções, né? Então a opção que eu vou procurar aqui, ó, produção agrícola. E aqui eu tenho outras 3 opções, né? Produção agrícola, cereais, leguminosas e oleaginosas, a lavoura permanente e a lavoura temporária. Eu vou em lavoura temporária. E aqui, então, eu tenho os dados de 2019, né? Da lavoura temporária de Bom Retiro. Batata inglesa, cebola, feijão e por aí vai. Mas não são esses dados que eu ainda quero. Agora aqui, ó, se vocês observarem, tem um botãozinho, né, que tem aquele símbolo de download. Eu clico nele. Aí aqui pergunta se eu quero todos os dados de todos os municípios de Santa Catarina. Não, vou pegar só desse local. E aí ele baixou o arquivo para mim. E aí eu vou, né, no meu caso aqui eu vou pedir primeiro para mostrar na pasta. Eu já baixei outras vezes, né? E aí no meu caso aqui eu vou pedir para abrir com Excel. Eu tenho os dados que eu vou utilizar ali com vocês. E aqui são os dados, olha só.
né? Então aqui tem o abacaxi, alho, coisa e tal, e óbvio, né, se não tem nada aqui é porque não tem a produção, né? Então aqui a gente vê, né, que lá em Bom Retiro, então tem uma produção de batata inglesa, e só dando uma passada de olho, olha lá, 2.400, 2.600, 360, 360, 255, 240, já dá para perceber que está caindo, né, relativamente a produção de batata inglesa, em linhas gerais, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a cebola. A cebola, né, ali a gente sabe que é uma região que produz bastante, ela também vem crescendo ao longo do tempo. E aí temos aqui o feijão, que vem se mantendo mais ou menos, né? Eu estou olhando aqui essas quantidades, né? E aí o fumo, mandioca também tem produção lá, caindo um pouquinho, mas na verdade se manteve bastante estável, né? Produção de melancia, a produção de milho, né? Parece ser bastante grande aí, né? E finalmente aqui então temos os dados da soja, né? Essas são as informações da soja. Bem, e aí então, o que eu, né, então fiz aquela primeira apresentação dos registros de representação semiótica, mostrei um exemplo, e eu entendo que esse exemplo ainda não está muito claro, né, porque né, não se sabe como que a gente chega nesses valores, mas o que eu quis mostrar primeiro para vocês, então bem, onde que a gente chega nesses dados? Então a gente chega lá pelo IBGE Cidades, né, e aí selecionem lá o município, né? Se vocês não lembrarem, o vídeo vai estar à disposição de vocês, aí vocês voltem quantas vezes for necessário aí para ver como que se chegam nesses dados. E aí o que eu queria mostrar ainda mais para vocês lá é que eu peguei de um município específico, né? Vamos ver se o voltar aqui é suficiente. Então vem aqui também, né? Eu posso pegar os dados, ao selecionar o local, eu já posso ir direto no Brasil. E ao clicar no Brasil, ele já me dá aquelas informações, eu posso vir aqui em pesquisa, né? E ao pegar os dados aqui da produção agrícola, eu pego a produção agrícola do país inteiro. E eu acho que essas informações aí, elas podem ser relevantes, né? Eu vou fazer isso agora então, vou entrar aqui nos dados do Brasil inteiro, eu vou fazer o download de novo, mostrei aqui na pasta, e vou abrir. E eu vou pegar a produção do milho mesmo lá, para dar uma instigada na equipe lá. LM milho, aqui, olha só. Aqui são os dados do milho. Deixa eu aumentar aqui. E eu vou pegar esses dados do milho aqui e vou botar numa outra planilha mais limpinha para a gente trabalhar. Beleza. Temos os dados aqui. Ah, só faltou uma coisa que é eu colocar os anos, né, que é importante. Então essa série, olha só, ela vai de 2009 a 2019. Vou copiar aqui, Ctrl C, e vou mandar esses dados aqui para cima, para corresponder aos anos, né? Então aqui, só dando uma olhada rápida, né? Então em 2009, a produção em toneladas de milho era de 50 milhões de toneladas. Né? Então, e aqui agora em 2019 a gente já tem uma produção de 100 milhões de toneladas, ou seja, de 2009 para 2019 dobrou. E conforme a gente vai observando aqui ao longo dos anos, a gente vai percebendo que vai, né, raras exceções, vai tendo um aumento gradativo, com exceção de 2013 para 2014 e 2017 para 2018. Né? Agora vocês vão ver o passe de mágica que eu vou fazer então, para obter o gráfico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é selecionar as variáveis. Então, eu vou trabalhar aqui com a variável, vou colocar aqui ó, ano no lugar do grão, né? Então, aqui eu tenho a variável ano, e aqui a variável quantidade produzida. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar esses valores. Percebam, peguei de 2009 até 2019. Clico aqui em inserir, venho aqui no gráfico de dispersão, onde tem um desenhozinho, né? E está aqui meu gráfico de dispersão. Né?
Aqui eu posso alterar o título, tal, mas eu não estou preocupado um pouco com isso. Então, quer dizer, esses dados eles vêm crescendo ao longo do tempo, né? Eu acho que talvez tenha alguma reta que se encaixe bem aí. Agora, como que a gente vai colocar essa reta e obter a expressão? Então, a gente vem aqui nesse sinal de mais. Se vocês tiverem outras versões ou outros programas, a gente dá um jeito de fazer isso também, mas imagino que deva dar para fazer. Seleciono linha de tendência, venho aqui nessa setinha para a direita e vou em mais opções. E aqui, olha só, ele me dá uma opção de vários tipos de regressão que dá para fazer, né? De curvas que se aproximam dos pontos. E eu aqui já selecionei, né? Já está selecionada linear, então essa aqui seria a representação geométrica desses pontos, nesse intervalo de 2009 a 2019. E eu também posso exibir aqui, olha só, exibir a equação no gráfico e exibir o R quadrado no gráfico. Agora aqui, olha só, eu vou colocar esses números, ó, o número, né? Que tipo de número? Aqui tem categoria geral, vou colocar número mesmo. E ali aí os números não aparecem mais com aquele ezinho. E olha só que função zona. Então, quer dizer, né, a partir do gráfico aqui a gente percebe que ao longo dos anos a produção de milho aumentou, com exceção de 2016 e 2018, que caiu em relação aos anos anteriores, mas ainda assim há um crescimento. Né? E, em média, esse crescimento é de quanto? É desse valorzinho aqui, né? Então, quer dizer que ao longo de cada ano, né, de um ano para o outro, a quantidade produzida de milho no Brasil foi de 4.346.319,95 toneladas ao ano, né, em média, né? É lógico, quando a gente olha aqui de 2015 para 2016, pelo contrário, né, seria um valor negativo. Mas eu estou me baseando agora nessa análise na reta aqui. Então, quer dizer, 2019, de 2009 para 2010, né, esse aumentozinho aqui dessa bolinha que foi um pouco mais para cima, esse aumento é de 4.346.319. Esses pontos que estão bem aqui, mais ou menos na reta, né? Se encaixaram bem. E aí, então, né, quando a gente faz esse processo, a gente parte aqui dos dados, né? Dessa representação aritmética, obtém a geométrica e obtém a algébrica também. Agora, uma outra coisa legal que dá para fazer aqui também é o seguinte, tá, então essa é a relação com a relação da produção de milho ao longo dos anos, em toneladas. Né? Agora eu vou fazer então uma nova seleção para fazer um outro gráfico. Não precisaria, não. Você está vendo que quando eu passo o mouse aqui, ele muda de símbolo, né? Aqui é um X e agora ele é uma setinhas para os quatro lados, né? Então quer dizer que ao clicar eu posso arrastar. E ao arrastar eu posso mudar as variáveis. Então aqui eu mudei sem querer, tá vendo? Eu peguei a área plantada. Então a área plantada, né, se encaixa relativamente bem na reta, podem ver que mudou o valor. Né? 84% dos dados se encaixam bem nessa regressão. Né? E a área plantada, ela aumentou por ano 427.410 aproximadamente, né, hectares ao ano. Então esse foi o aumento da terra, bastante coisa, né? E agora vamos passar ali para a parte da produção. Estou levando de novo ali os dados. O valor da produção. Então, o valor da produção se encaixa muito bem também com a reta desses valores, né? São retas distintas, tá, pessoal? Para cada variável que eu fui mudando é outra reta. E aqui, então, nós temos esses valores aqui da expressão, um R2 bom, né? Isso quer dizer que 91% dos dados se encaixam relativamente bem aí na reta. E aí a gente tem esses valores. Agora, lógico, né, quando eu ensino isso para os alunos, antes de chegar nessa parte prática, né, de selecionar os valores e conseguir o gráfico num único clique, né, com poucos cliques, eu mostro também como que se calculam esses valores. Né? E é isso um pouco que eu queria mostrar para vocês agora. Então, eu estou abrindo aqui uma aula que eu dei para o pessoal da turma do contestado. É um material que eu venho adaptando ao longo do tempo, né? Sempre que eu pego esse material, dou uma olhada nele, vou trabalhar com uma turma,
Às vezes pego os dados que são do território dos estudantes e faço as adaptações. E que é o seguinte, né? Olha só, essa aqui é uma expressão que a gente tem de função de primeiro grau, mas que é a nossa expressão da regressão. Então, o y permanece, o x permanece, e o que a gente vai ter que calcular é o beta e o alfa. E aqui eu estou com um problema bem simplório, né? Só com números convenientes para fazer cálculos mais ou menos rápidos. Né? É um problema um pouco tosco, mas é o seguinte, ó. Então, uma máquina de corte para vestuários fabrica o seguinte número de peças defeituosas, dado uma quantidade de horas em execução. Então, quando essa máquina faz cortes durante 1 hora, ela retorna 30 peças defeituosas. Ao longo de 2 horas, 74 peças defeituosas. Ao longo de 3 horas, 129 peças defeituosas. Né? E, por fim, ao longo de 5 horas, 454 peças defeituosas. Então, vou tentar mostrar aqui como que a gente procede os cálculos para chegar, então, na regressão dessa expressão que vai relacionar horas de funcionamento da máquina e peças defeituosas que ela produz. Então, as fórmulas para conseguir o beta e o alfa são essas aqui. Né? O beta é o número que multiplica o x, né? E o alfa é esse valor independente aqui da expressão. Uhum. Então, quando a gente olha para essa expressão, parece complexo, né? Nossa, x, y, letras que talvez eu nem saiba o que significam, mas no frigir dos ovos, pessoal, são contas bem fáceis que a gente tem que fazer aqui. Vamos primeiro tentar interpretar aqui. Então, aqui a gente tem um nzinho, né? Então, um n vezes... Bem, o que é esse n? Esse n é a quantidade de pares de valores que a gente tem. Então, aqui a gente tem 5 pares de valores, né? 1,30, 2,74, 329, 4,268, 5 e 454. A gente tem 5 pares de valores. Então, esse n vai ser 5. Somatório de x vezes y. Né? Então, aqui ó, a gente tem as variáveis x e y. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse somatório, né? Esse sigma é uma letra grega, né? Sigma, e ela significa somatório. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar todos os valores x e y, 1 vezes 30, 2 vezes 74, 3 vezes 129, 4 vezes... e depois somar. Aqui a gente tem o somatório de x vezes o somatório de y. Então, eu tenho que somar os valores de x, somar os valores de y, e depois multiplicar esses valores. E aqui embaixo a gente tem o somatório do x ao quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses valores do x aqui, elevar todos eles ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25 e somar tudo isso aí. E aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui é o somatório do quadrado de x e aqui é o quadrado do somatório de x. Ou seja, eu vou pegar o somatório de x que eu já calculei e elevar ao quadrado. Então, aqui eu deixei a tabela limpa aqui, ó, para a gente fazer isso aí, né? Quer dizer, quase toda limpa, né? Então, aqui, olha só, variável x, que são as horas, 1, 2, 3, 4, 5, variável y, quantidade de peças defeituosas. Esse somatório de x aqui dá 15, e a gente vai precisar em ambas as fórmulas, né? Eu foquei aqui no beta, mas no alfa aqui a gente também tem essa fórmula. E ambas também têm o somatório de y, que vai dar 955. Além desses somatórios de x e y, a gente vai precisar do somatório de x ao quadrado e y ao quadrado. E a gente tem que calcular, então, esses somatórios. Então, primeiro vamos fazer o somatório do x ao quadrado. Bem, então, x ao quadrado, para essa linha aqui, o x vale 1. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Agora, o x vale 2. 2 ao quadrado é 4. X agora é 3. 3 ao quadrado é 9, né? Porque é 3 vezes 3, dá 9. 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, que é 16. E 5 vezes 5 dá 25. Procedendo à soma, nós teríamos então 1 mais 4 dá 5, 9 com 5 dá 14, 14 com 16 dá 30, 30 mais 25 dá 55. Então temos aí o somatório de x ao quadrado. E agora a gente tem que fazer o somatório de x vezes y. Então primeiro a gente vai fazer todos os x vezes y, para depois somar. Então 1 vezes 30, 30. 2 vezes 74, 148.
3 vezes 129 dá 387. 4 vezes 268 dá 1072. E por fim, 5 vezes 454 dá 2270. E aí, somando todos esses valores, 2.270 mais 1.072 mais 387 mais 148 mais 30, a gente obtém 3.907. Então, com esses dados, né, então é relativamente simples fazer esses cálculos, né? A gente pode fazer bem passo a passo também. Então, os valores de x e y a gente já tem, conseguimos os somatórios deles. O x ao quadrado a gente precisa calcular o quadrado de cada um dos valores x que a gente tem, e depois encontrar o somatório. E também fazer x vezes y em todos os pares, e depois fazer o somatório. E agora a gente já está apto a encontrar o beta, né, que é o número que vai multiplicar o x dessa função. Então essa aqui é a expressão que eu mostrei antes para vocês, o beta, né? Então olha só, o n foi trocado por 5. Por que 5? Porque 5 é o conjunto de pares que a gente tem nesse problema. Depois a gente pega o somatório de x vezes y, está aqui, ó, o somatório de x vezes y, a gente calculou, e aí a gente bota então aqui no lugar do somatório de x vezes y, esse valor que a gente já tem, menos o somatório de x vezes o somatório de y. Ó, está aqui o somatório de x, está aqui o somatório de y, 15 vezes 955. E na parte aqui do denominador, né, dessa expressão, a gente tem o n, novamente, é o mesmo, é 5. Aqui a gente tem um somatório de x ao quadrado. Ó, o somatório de x ao quadrado a gente fez, é 55. E aqui a gente tem menos o somatório, o quadrado do somatório de x. Quem é o somatório de x? É 15. Então 15 ao quadrado, 225. E agora é realizar as contas, né? 5 vezes 3.907 dá 19.535. 15 vezes 955 dá 14.325. 5 vezes 55, 275. E aqui a gente já calculou, né, o quadrado. E aí, fazendo essas diferenças, a gente obtém 5.210 por 50, que é a diferença aqui dos valores, né? E efetuando essa divisão, 104,2. E aí, então, isso quer dizer que, em média, aquela máquina que fornece peças defeituosas, a cada hora a mais que ela trabalha, da primeira à quinta hora, ela vai desperdiçando 104, ela vai produzindo 104,2 peças defeituosas, em média, né? E para calcular o alfa é a mesma coisa, né? A fórmula é diferente, então aqui a gente tem o somatório de x ao quadrado, ou seja, o 55 que a gente tem aqui na tabela. Somatório de y, que é o 955, menos o somatório de x vezes y, que a gente calculou aqui, 3.917, vezes o somatório de x, que é 15. Embaixo aqui é a mesma expressão que a gente tem no beta, né? N vezes o somatório de x ao quadrado menos o quadrado do somatório de x. E fazendo essas contas, a gente chega aqui nesse valor, menos 121,6. E aí essa aqui, então, é a expressão. Né? Então, na estatística, eles costumam colocar um chapéu no y, né, para diferenciar. E aí, então, a expressão é essa, 104,2 vezes x menos 121,6. Então, partimos da representação, de uma representação aritmética, obtivemos aí, então, a representação algébrica. E aqui, então, é a fórmula que eu vou deixar para vocês estudarem aqui, que é o cálculo do R2, né, que mostra o quanto esses dados se adequam ou não à função que a gente obteve aqui. Né? Daí eu conto um pouco aqui o porquê dessa expressão. Agora, aqui no Excel também a gente poderia, e eu vou mostrar para vocês aqui o pulo do gato, a gente poderia fazer todos esses cálculos que eu fiz aqui de cabeça ou na calculadora, a gente pode fazer direto no Excel. Olha o que eu vou fazer. Vou copiar esse x e esse y. Vou mandar aqui para uma tabela. Eu tenho aqui meus valores de x e y. Né? Agora, eu quero somar esses valores.
Então, o Excel, né, ele se diferencia bastante do Word porque ele entende algumas funções matemáticas, algumas não, várias, né? Então, uma bastante básica, né, é a da soma. Então, se eu venho aqui e coloco um igual, antes de escrever qualquer coisa, o Excel já entende que eu vou entrar com alguma função específica. E a função que eu vou entrar é com a função soma. E aí eu abro parênteses, e o que eu quero somar? Eu quero somar isso aqui, ó. Eu seleciono, e percebam ali que ele já vai entendendo, ele coloca A2, dois pontinhos A6. Por quê? Porque ele está somando esse número, desde o número que está na coluna A, linha 2, até o número que está na coluna A, linha 6. Fecho parênteses, bato Enter. E agora eu não preciso, por exemplo, escrever de novo essa soma para o Y. Percebam que quando eu coloco o mouse aqui bem nesse quadradinho verde, ó, do canto inferior direito, da cédula onde eu estou aqui do 15, da soma, ele vira uma cruzinha preta. Eu clico, deixo clicado e arrasto para o lado. O que ele faz? Ele encontra já a soma. Ele entende, né, que o que eu quero ao fazer isso é encontrar a soma desses valores também. Agora, aqui que a gente precisa do x ao quadrado, né? Vou colocar x2 aqui para simplificar. Então, eu quero pegar aquele valor ali, todos os valores do x e levar ao quadrado. Então, ao invés de escrever o número que está ali, eu vou fazer referência à coluna e à linha que ele está. Então, o que ele está em que posição aquele valor de x? Na coluna A, linha 2, ou seja, ele está na posição A2. E aqui o Excel, para elevar ao quadrado, o que ele entende? Ele entende que elevar ao quadrado é colocar o circunflexo, o acento circunflexo, e o 2. E aí ele eleva ao quadrado. E da mesma forma que eu arrastei o somatório, eu consigo também, pessoal, arrastar aqui, ó, para o Excel entender que eu estou querendo calcular o quadrado de todos os valores de x. E olha só o que ele faz, né? Entrega de mão beijada aí já esses quadrados. E obviamente aqui ele também vai entregar o somatório. Ó. Eu deixo a cédula onde tem o somatório, vou ali naquele quadradinho do canto inferior direito, e quando ele vira esse maisinho, eu clico e deixo segurado e arrasto. Ó, deu somatório. O que está faltando? X vezes Y. Então, ao invés de fazer 1 vezes 30, o que eu faço? A2, que é onde está o valor que eu quero multiplicar. O vezes aqui no Excel é asterisco, vezes B2. Olha só, eu estou querendo multiplicar. Opa, faltou uma coisa importante aqui, que é o igual, pessoal. E é legal botar igual, que ele até já deixa selecionado as cédulas que a gente está utilizando. Ó, A2 vezes B2, e dá o 30. E novamente eu venho aqui nesse 30 que já está calculado, coloco o mouse ali na parte inferior direita, vou arrastando, e ele já me dá todos os valores de x vezes y, e obviamente se eu vier para cá eu também consigo somatório. Então esse é um exercício interessante também que dá para fazer com o Excel. Pessoal, então era mais ou menos isso, né? Eu acho que foi uma aula que tem bastante informação densa, mas eu acho que vocês podem aí reduzir a velocidade nessas partes da matemática para ver o que está fazendo ali, né? E vou deixar esse plano de aula, essa aula aqui com vocês lá no Saberes, né? No Moodle dos Saberes. E vou deixar também um outro vídeo que alguns alunos da turma já viram, que eu estou falando sobre a alimentação. E lá também eu falo brevemente um pouco sobre a função que a gente pode escrever quando a gente está falando da contabilidade calórica, né? Da contagem dos macronutrientes de proteína, carboidrato e gordura. Então era isso, pessoal. Eu tinha para dizer para vocês. Eu continuo à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? Naqueles horários que estão disponíveis no plano de ensino de aula. Se vocês não puderem naquele horário, a gente conversa e marca, que eu estou plenamente à disposição de vocês para pensar essa disciplina aqui e que possa, então, esclarecer as dúvidas que vocês têm, certo? Um forte abraço para vocês, bons estudos e fiquem, então, à disposição. Um abração. Tchau.